Boa tarde, gente. Agora foi. Boa tarde, boa tarde. Eu estou aqui com algumas pessoas de Brasília, mas a gente fala para o Brasil inteiro, então agradecer a participação de vocês. Quero começar agradecendo à Saúde Corporativa, que preparou aí o Setembro Amarelo com tanto carinho, com tanto cuidado, né? Então, obrigada aí a todos os envolvidos. A gente preparou uma semana muito especial de conhecimento, de desenvolvimento, e hoje para falar sobre inteligência emocional. Então, aqui a gente tem uma especialista em treinamento e desenvolvimento de talentos, que é a Alane Leão. Ela vai falar para a gente sobre inteligência emocional e como a gente compreende, gerencia e utiliza as emoções ao nosso favor. A gente sabe que a gente se comporta de acordo com o que a gente sente. E como que a gente pode desenvolver uma inteligência emocional para favorecer os nossos comportamentos, os nossos relacionamentos. Então, tenho certeza que a gente vai ter aí um momento de muito conhecimento e de muito aprendizado para o nosso dia a dia, para as nossas relações e para a gente enquanto pessoa, né? E em seguida a gente vai ter uma aula demonstrativa de biodança com a facilitadora Suelene, do projeto Biodança da Rua. Você? Não? Porque você levantou a mãozinha, eu, nossa, mas com o nosso crachá. Que engajada! Então, a gente vai ter aí a Suelene falando de biodança. Quem não conhece ou conhece pouco sobre a biodança traz muitos benefícios para o corpo e para a mente. Então, será a oportunidade de conhecer um pouco mais aí e ampliar o nosso conhecimento e o nosso olhar, tá bom? Então, quero agradecer, né, novamente, a Alane Leão e a Suelene pela disponibilidade, por separar tempo de qualidade para estar com a gente. Eu digo que não tem nada mais precioso na nossa vida do que o nosso tempo, né? O tempo a gente devolve, ninguém traz de volta. Então, essas pessoas separaram um tempo de qualidade para ampliar o nosso olhar sobre inteligência emocional, sobre promoção da saúde mental. Então, agradecer mais uma vez a parceria e chamar a Alane Leão para falar um pouquinho com vocês. Aproveitem, tá bom? Obrigada. Lane. Ó, laranja, laranja, sintonia. Boa tarde, Seibin. Boa tarde, Brasil. Então vamos mais forte para ajudar o pessoal que está do outro lado, né? Boa tarde, equipe Seibin. Ai, que bom, feliz demais. Muito obrigada por esta oportunidade. Parabéns por vocês estarem participando de um momento tão importante que é falar dessa saúde mental. Quero agradecer em especial a Aline Silva, que me confiou esta oportunidade, a Adriana, e é uma alegria. Muito obrigada. Eu estive recentemente num dos eventos com a Marli também, e é um prazer poder falar de um assunto tão importante. Muito feliz por estar aqui, reconheci aqui algumas alunas que já fizeram parte aí da minha jornada como professora, e é sempre um prazer reencontrar pessoas tão queridas. Eu sou Lane Leão, e há 25 anos eu estive no mercado corporativo, trabalhando em grandes multinacionais, como a Ambev, maior companhia de bebidas do mundo, companhia Hering, uma das maiores empresas de vestuário do Brasil, centenária, dos dois peixinhos, todo mundo conhece, né? Tive a oportunidade de trabalhar também na NET, Claro, TV por assinatura, e outras grandes corporações. Ali eu pude escrever a minha jornada, treinar, desenvolver pessoas, criar projetos, liderar equipes, fazer as minhas entregas com excelência, bater metas como vocês e deixar aí para a minha sucessão um incrível número de projetos. Isso foi muito bom. Quando se fala dessa jornada corporativa, há uma entrega total, há um tempo integral total, e a gente literalmente veste a camisa de coração, sim ou não? Não é verdade? E eu tive todo esse momento. Era um tempo de muita ativação, não tinha tempo para nada, viajava o Brasil inteiro, de norte a sul, sempre gerenciando essa área de Centro-Oeste. Comecei aqui em Brasília, quando nem era Ambev ainda, era Skol, em 97. Nem sou tão velha assim, tá? Nem faço as contas relâmpagos. E quando chegou um determinado período da minha carreira, eu falei, é tempo de olhar para mim.
é tempo de realizar um dos projetos que eu mais sonhava. Que projeto esse? Casar, ter filho, ter a minha casa, algo que eu nem pensava, porque não dava tempo. E quando eu comecei a pensar nisso, de fato isso aconteceu. Porque todas as vezes que você se permite viver uma história, algo acontece, porque todo sentimento vira uma ação. E de fato aconteceu. E aí eu então abri o meu coração para encontrar o príncipe encantado. Quem aqui já encontrou o príncipe encantado? Cadê as mulheres? Parabéns! Só és tanto, cadê? As outras, o príncipe foi embora? Sim ou não? Então vou perguntar, quem já aqui já encontrou o príncipe encantado? Ai, que bom, temos que ficar assim, né? E quem já encontrou a princesa? Deixa eu ver os homens. Aí, homens, levanta mais alto você, que está em todo o Brasil. Já encontrou a princesa? Já encontrou o príncipe encantado? Gostei, olha, ele ficou parado. De fato, parabéns. E eu também encontrei o príncipe encantado. E foi aí que eu então migrei, na época, desse universo corporativo para então uma outra jornada, uma nova experiência de vida. E tive, de fato, o casamento dos meus sonhos. Vocês não têm noção, foi ímpar esse casamento. E aí eu migrei desse universo corporativo para uma nova jornada. E fui junto com ele cuidar de um grande ministério. Ministério onde eu comecei a cuidar de pessoas, acompanhar pessoas. E nesse período, eu, então, como líder do Ministério de Mulheres, fui crescendo, esse ministério crescia exponencialmente, cuidando de mulheres, da sua jornada, da sua saúde mental, do seu espírito, né? E eu era muito ativa. Quem olhava para a minha vida falava assim: eu queria a vida dessa mulher. E sempre, de fato, eu tinha uma vida muito boa. Eu tinha um programa na Sara Brasil FM, todos os dias de grande alcance, fazia muitos eventos para as mulheres. E um dos eventos que eu fiz em 2017 teve muita relevância, que foi um evento para as mulheres, onde foi um marco em Brasília. E eu consegui reunir ali em torno de 500, 600 pessoas naquele ambiente. E no ano seguinte estava previsto, né, a próxima conferência para mulheres, onde eu ia reunir ali em torno de 800 a 1.000 pessoas, quase o dobro daquele ano. E trabalhar com mulheres sempre foi o meu foco, trabalhar com essa questão do desenvolvimento. Mas um dia destes preparativos, já nessa jornada, num domingo, que antecedia um feriado, eu estava em Goiânia. Eu sou de Goiânia, estava em Goiânia, terminando de organizar toda aquela jornada para acontecer a minha segunda conferência, que seria no dia 27 de outubro de 2018. Estando lá em Goiânia, era um dia Goiânia, todo mundo conhece Goiânia aqui? O pessoal de Goiânia, né, sabe que é muito calor. Mas nesse dia, era um dia muito frio, atípico de Goiânia. Ontem mesmo, quem é de Goiânia está nos acompanhando, choveu muito. E nesse dia, que era um domingo, chovia muito. Pensa aquela chuva torrencial. Chovia muito, o dia começou nublado. Parecia assim que nós não estávamos vivendo de fato o que era Goiânia. Muitos trovões, muitos relâmpagos. E quando chegou no final do dia, por volta de umas 17 horas, eu recebi uma ligação daqui de Brasília. E no lado de lá dessa ligação, a pessoa se identificou e começou a me perguntar: você é a Alane Carla Leão, que mora em tal endereço, né, casada com fulano de tal, e falou todas as características, fez todas as confirmações. E eu disse sim. Por quê? E naquele momento, ela disse assim para mim: Lane,
o seu marido, ele foi detido. E naquela hora que eu ouvi aquela notícia, eu fiquei em estado de choque. Eu paralisei. E eu estava na casa da minha irmã, assim, na área, quando eu falei, como que você pode me ligar e me dar uma notícia de extrema violência, né? E me trazer uma dor tão grande que só pode ser uma brincadeira. E ela disse, não, eu não estou brincando. É muito sério. E naquela hora, aquela chuva, aquele frio, pensa, muito raio, muito trovão, Goiânia começou a fazer frio, eu sentia frio na minha alma. E eu saí correndo da área que eu estava, fui para a cozinha onde estava o meu cunhado com a minha irmã preparando um lanche, já era ali 4h30, 5 horas da tarde, e em 1 segundo que eu cheguei, eu relatei tudo que eu tinha ouvido naquele telefonema. E eu só tive forças para dizer, liga lá para saber se isso é verdade. Naquela hora, eu já estava em pânico, eu puxava os cabelos assim e falava, não, isso deve ser um trote. E aí, ele ligou e falou com esta mulher, que era uma doutora, uma advogada, e de fato ela confirmou, é verdade, ele está detido. Quando ele falou isso, é verdade, eu caí de joelhos. E eu comecei a chorar. E eu não sabia muito, minhas pernas não tinham forças. E eu peguei esse telefone de volta, liguei para esta advogada e falei, como que isso pode ter acontecido? O que levou, de fato, essa pessoa a estar detida? E ela me explicou toda a situação. E eu só tive forças para cair de joelhos. E chorava muito. Porque naquela hora, eu vi todos os meus sonhos serem arruinados. Eu vi a minha família ser partida ao meio. Eu vi a minha casa sendo desestruturada. Todos os meus sonhos, os meus projetos, eu vi o meu ministério despencando, arruinado. E eu fui no fundo do poço. Alguém aqui já recebeu alguma notícia que te levou lá no Vale da Sombra da Morte? Alguém? Algumas pessoas. Foi lá que eu fui, no Vale da Sombra da Morte. Eu perdi tudo que eu tinha. A minha estrutura emocional naquele momento estava fraturada. Naquele momento eu perdi meu chão, parecia que eu estava vivendo uma metamorfose maligna. Porque quando eu olhava, eu falava, meu Deus, e meu filho? Como que está meu filho? Eu preciso preservar. E eu fui no fundo do poço. Eu fui ao zero em todas as áreas da minha vida. Uma mulher que viajava para todo o Brasil, fora do Brasil, que tinha carros, trocava carros dia e noite. Eu perdi tudo. Mas eu perdi uma parte disso tudo. E o que uma mulher arruinada, exposta nacionalmente por causa desse fato, uma pessoa pública ter vivido, traída, literalmente envergonhada. Eu não tinha espaço para tanta dor. E o que se espera de uma mulher destruída? O que espera de uma pessoa que totalmente fraturada emocionalmente, como vocês levantaram a mão? Perderam alguma coisa, perderam o sentido de alguma coisa, foram traídas por o marido, pelo namorado, pela mulher, ou por um amigo, ou numa situação de empresas. Eu estava totalmente destruída. Mas naquele momento eu olhei para mim e eu tinha 2 opções. A primeira, ir para um quarto escuro, chorar, me isolar de todo mundo, e até aceitar o convite da depressão, porque oprimida eu já estava. Ou catar todos aqueles cacos, colocar dentro de um saco e falar, vou seguir em frente. E dali
construir um novo castelo, uma nova história. Para quem tinha tudo, eu só tinha, quando eu consegui dar essa volta por cima, que eu consegui me organizar emocionalmente, a ficar de pé, eu reneguei várias coisas. O meu ministério, eu duvidei de quem eu era, e eu falava, gente, mas o que é isso? Por que eu estou vivendo tudo isso? A gente entra na fase do porquê, sim ou não? E eu dizia, mas para quê? Por que isso? Não tem mais sentido. Até que um momento eu olhei para mim e consegui separar as duas fases da minha vida. Quem eu de fato era e quem de fato era o outro. O que eu podia contar comigo e o que eu não podia mais contar com o outro. Faz sentido isso para você? E naquele momento destruída, eu escolhi a segunda opção. Eu escolhi seguir em frente. Eu escolhi, mesmo fraturada emocionalmente, dar a volta por cima e romper, quando eu entendi quem eu era. E naquele momento, eu só não tirei a minha vida porque eu estava estruturada emocionalmente. É disso que nós estamos falando. Eu falo que a minha fé e o próprio Espírito Santo de Deus que me manteve de pé. E eu tinha apenas R$100. Quanto que eu tinha? Quanto? Quanto que você tem hoje? Mais de 100, né? Eu tinha apenas R$100 para recomeçar a minha vida. Totalmente destruída. Totalmente perdida. Eu só tive a condição de dizer para a pessoa inteligente emocionalmente, de separar e segue o seu caminho. E eu tinha apenas R$100. E naquele momento, eu peguei aqueles R$100. E mesmo lá no fundo do poço, quando eu olhei para as minhas mãos, o que eu posso fazer com R$100? Eu peguei aqueles R$100 e continuei a minha história. E aí eu comecei com o projeto Autêntica. Um projeto criado e formado por mim, onde tem o objetivo de ativar mulheres ao recomeço, as suas atividades, equilíbrio emocional, a recomeçar, a dar a volta por cima e empreender mesmo no final de um jogo. Porque a Bíblia diz que é melhor o fim das coisas que o começo delas. Sim ou não? Então, eu apostei no final, no resultado. Então, hoje, eu sou palestrante, tenho o projeto Autêntica somente em 2022, o ano passado, quando eu comecei, eu realizei 15 imersões pelo Brasil. Hoje, eu sou palestrante e sou mentora de pessoas, mulheres, homens, que passaram por alguma jornada traumática e que querem viver um novo sentido. Principalmente, parar de procrastinar. Tem muita gente parado na esquina da vida, procrastinando uma dor. Sim ou não? Procrastinando algo que passou, procrastinando algo que já precisa estar no passado. E hoje, com essa minha superação, eu estou aqui, no Grupo SEIB, trazendo essa palavra para vocês. Então, quando eu falo disso, eu estou falando, de 25 anos de atuação. E eu sempre falo assim, o que sobrou desta minha jornada? Sobrou do meio dos meus escombros este príncipe, que é o João Guilherme, o meu filho. E o João Guilherme, hoje ele tem 11 anos, na época ele tinha apenas 6 anos, e esse é meu amigo, o meu companheiro. E diante de tudo isso que nós passamos juntos e passamos até hoje, eu ensino o João Guilherme a não ser vítima de qualquer situação. E eu quero te fazer uma pergunta. Você hoje é vítima de alguma situação de dor, de trauma que você já passou?
Hoje é dia de você trazer um novo significado. Está sem som, tá, Antônio? E hoje você está tendo a oportunidade de viver um novo tempo, a ressignificar esses traumas que um dia alguém te causou ou que a vida trouxe para você. Porque quando a gente fala de emoções, quando a gente fala de vida, quando a gente fala que a melhor parte é viver, nós estamos sujeitos a todos esses tipos de situações traumáticas. Sim ou não? Sim ou não? Agora, o que faz a diferença? Como você quer passar por essa situação? Como você decide passar de fase? Se eu parar aqui e perguntar para você assim, o que mais te trouxe dor? Um relacionamento que terminou? Uma empresa que não deu certo? Você vai dizer assim, eu tive esses momentos na minha vida. Mas a pergunta que eu faço para você hoje, de 0 a 10, é o quanto você se conhece. E quem está também no online, eu gostaria que fizesse, por gentileza, essa atividade. E eu quero que você, que está com esse papel e a caneta nas mãos, fizesse um risco no meio e escrevesse assim para mim. 5 atributos que você tem positivos, 5 adjetivos, e do outro lado, 5 pontos críticos a se desenvolver. Você pode fazer isso em 1 minuto? Você pode me ajudar a marcar esse tempo? 1 minuto? Ok. Você, Eliane vai me ajudar a marcar aqui. Todo mundo está com o papel, a caneta, ou a sua agenda? Tá. Então, peraí, Eliane, que a gente vai escrever. Então, você que ainda não pegou, você vai pegar, você vai fazer um risco no meio e você vai colocar 5 pontos positivos seus e 5 pontos críticos a se desenvolver. Você tem 1 minuto, marcando. Então, papel e caneta pode desmarcar. Aqui, elas estão sem. Pode marcar, Eliane, por favor. Então, 1 minuto para você colocar 5 atributos, 5 pontos positivos seus e 5 pontos críticos a desenvolver. Você que está online, escreva também para você ter essa experiência. 5 pontos. Eliane, quando fechar, você me avisa. Deu? Então, parou, ninguém mais escreve. Ninguém mais escreve. Quantos que deram aqui? 3 e 1. E aqui? Só 1. E ali? 2 e 1. 3, só 3 positivos? 3 e 2. Como que está aqui? 5 positivos e 2 negativos. E aqui? Teve gente que não conseguiu colocar nada? Colocou um só? Colocou 3? 3 positivos? Ótimo. Por que eu te fiz essa pergunta? Porque quando eu faço essa pergunta, eu pergunto de fato, quem eu sou? Será que nós realmente nos conhecemos? Quem eu sou? Quem é você?
Quem é você diante de situações de alta tensão? Quem é você diante de situações de estresse? Quem é você diante de situações de grande dor? Eu passei por uma situação de muita dor. Uma situação que me tirou o chão. E naquele momento, eu consegui ficar de pé. Porque eu sabia verdadeiramente quem eu era. Quem é você? Como você se relaciona com as pessoas? Você é uma pessoa que tem facilidade para relacionar com pessoas? Quem é você quando você está sozinha ou sozinho em casa? Quais dependências você precisa para passar um dia? Quem é você? Você se suporta? Homens, vocês se suportam? 1 hora, só você, sem olhar para o futebol, sem olhar para os jogos. Mulheres, quem é você? Você consegue fazer uma mesa só para você? Colocar um café só para você? Ou sempre você está dependendo de alguém para estar na sua companhia? Até do seu pet. Quem é você? Quando você não consegue escrever, está tudo certo. Mas sabe o que falta? Autoconhecimento. Se eu não sou e eu não sei quem eu sou, como que eu vou me comportar diante de situações de alta tensão? Talvez você já esteja fazendo alguns downloads aqui. Vai para a internet, rasga o verbo. Sim ou não? Vou matar. Hoje vai saber quem eu sou. Não tem assim, umas donas que faz assim? Hoje ele vai saber quem eu sou. Não é? Hoje ela vai saber. Quem é você então? Se você não consegue colocar, não conseguiu colocar atributos que te espelham, você precisa de autoconhecimento. Se você não sabe quais são os seus pontos a desenvolver, tem um risco. Tem uma zona de perigo aí, tem uma faixa de Gaza. A Organização Mundial de Saúde, a OMS, ela diz que tem os dados que 800 milhões de seres humanos sofrem com desnutrição. Estas pessoas ingerem menos que 2.000 calorias diariamente. Isso é inumano. E é claro que isso é uma questão de situação política, porque o governo poderia administrar de forma inteligente da melhor forma. Só que o pouco que se fala é que a sociedade, o ser humano, sofre de um mal que é pouco falado, que é o mal da desnutrição emocional. Nós estamos vivendo a era do cansaço cerebral. Nós estamos vivendo a era do estresse emocional, de tantas informações que nós vemos e que nós muitas vezes acreditamos que somos ou que precisamos. Sim ou não? Nós estamos na era do estresse totalmente emocional. E quando eu falo desse estresse, eu olho para esta sala e para todo o Brasil e vejo a importância de uma jornada onde o grupo SEIB está parado para cuidar dessas emoções. Um grande líder, uma pessoa, um profissional, geralmente, ele é um líder de grandes equipes, de grandes pessoas, de grandes empresas, ou que seja até pequena, porque nós somos líderes de alguma forma aqui. Sim ou não? Na nossa casa, no nosso trabalho, como pai, como mãe, como gestor, como filho, no seu esporte, alguém é líder de alguma forma. E o que é interessante? Que muitas vezes, líderes, quando têm a sua saúde mental minimamente criticados, recebe uma crítica, recebe algum tipo de frustração, ele literalmente perde a estribeira.
Ele literalmente joga a toalha. Eu não sei se vocês viram, ano passado, 6 de junho, ano passado, saiu uma matéria onde um supervisor em São Leopoldo do Sul, que ele simplesmente esfaqueou, né? Não foi nem faca, foi um objeto cortante, ele matou o colaborador dele, o supervisor. Por quê? Porque ele estava tomando um café fora do horário combinado. Reincidente. Então, que líder é esse? Como está a nossa saúde emocional quando a gente chega na nossa casa? Ai, meu Deus, já tem toalha espalhada, sapato, brinquedo. Menino, vai fazer tarefa. Como que é a nossa saúde mental? A gente chega, a gente conversa, a gente está equilibrado ou a gente espana com tudo? Quando o cara dá uma fechada ali na esquina, como está o nosso equilíbrio emocional? E quando eu falo desse quem eu sou, eu preciso entender que em algumas áreas da minha vida pode estar faltando algum ajuste para que eu tenha um excelente equilíbrio emocional. Eu fui uma pessoa que estava totalmente destruída, acabada. E se eu não conhecesse as esferas da minha história, da minha vida, eu não estaria aqui hoje de pé. Eu não seria mentora de centenas de mulheres pelo Brasil. Eu não ajudaria mulheres, homens, saírem do fundo do poço, porque eu tive a minha vida sentimental destruída por causa de um vício. Qual é o vício que está matando você? Qual é o vício que está lá na sua casa? Ou que você enfrenta e que você não está tendo domínio próprio para lidar com ele? E quando você se autoconhece, quando você conhece as esferas da sua vida, você então, literalmente, passa a ganhar e passar de fase. E eu gostaria que vocês fizessem essa atividade comigo. Nesse mesmo papel, pode ser? Pessoal que está também online, você pode fazer essa roda da vida. Qual é o objetivo da roda da vida? É você conhecer as 11 esferas que estão aqui. É você olhar para cada etapa da sua vida e falar onde eu posso ser melhor. Por que que eu não consigo ter equilíbrio em determinadas áreas? Por que que eu não estou ganhando ou tendo sucesso em determinadas áreas? Será que eu preciso esperar mais o ano que vem, no Setembro Amarelo, para fazer essa jornada e para olhar para dentro de mim? Ou eu posso fazer isso agora, a partir de hoje? Podemos fazer essa atividade? Então eu quero que você feche seus olhos agora. Tem como diminuir a luz um pouquinho? Se não atrapalhar para quem está de fora. Para quem está online, eu quero te convidar a fazer essa atividade, estar o mais relaxado, o mais relaxada possível, e você também aqui. Coloca tudo que você tem na cadeira, e eu vou guiar você. Eu gostaria que todos estivessem de olhos fechados, não é para dormir. Então, de olhos fechados, você vai fazer uma viagem. E eu vou guiar você por esta roda da vida. E você vai buscar com toda honestidade, com toda sinceridade, o que você precisa mudar aqui hoje, para você passar de fase. Então, fecha seus olhos agora. E nós vamos começar falando do espiritual. Como está a sua esfera espiritual? Depois que eu falar tudo aqui, você vai dar uma nota. Você vai olhar para a roda, não é agora. Você vai olhar para esta roda e você vai fazer uma pontuação. Essa pontuação ela é de 0 a 10. O centro é 0 e o máximo é o 10. Não tem certo e nem errado, mas tem o que você é neste momento. Como você está neste momento? Na sua vida espiritual. Você tem parado algum momento da sua vida para olhar para a sua parte espiritual? Aquilo que muitas vezes você precisa se conectar, desligar, fazer a sua prece.
Se você crê em Deus, se você crê no universo, se você crê em outra coisa, mas você tem parado para cuidar do seu espírito? Porque nós somos compostos de corpo, alma e espírito. Você tem se dado o prazer de sentar, de relaxar, de ser grato pelo que você tem, pelo que você ainda não tem, pela sua saúde física, emocional, mental, pelo seu trabalho? De 0 a 10, como está a sua área espiritual? De 0 a 10, como está a sua área em relação aos seus parentes? Você tem ligado para os seus parentes, cumprimentado num dia do aniversário, socorrido algum parente, prestado solidariedade, um abraço, talvez naquele avô, naquela avó, que há tanto tempo você não vê, ou seus primos que subiu na goiabeira com você, brincou de pique-esconde, e que você não se fala mais, a sua tia, seu tio. Quantas vezes você foi para a fazenda, para o sítio, andou a cavalo, e nunca mais falou com essas pessoas? De 0 a 10, como está o seu relacionamento com seus parentes? O que você precisa mudar hoje? Na sua vida conjugal, como que está a sua vida conjugal? Com seu marido, com a sua esposa, com seu companheiro, com seu namorado, com a sua namorada, com seu noivo? Como está a sua relação conjugal? Ainda existe aquele abraço, ainda existe aquele beijo na boca, ainda existe a declaração eu te amo, existe passear no parque, fazer um piquenique, pequenas coisas. De 0 a 10, como está esse momento da sua vida? Se você não é casado, se você não é casada, se você não tem ninguém hoje, como você se vê quando você estiver? Como que você está se preparando para estar do lado de alguma pessoa? Ainda preso no passado, carregando feridas emocionais que te bloqueiam viver um novo tempo? Como está a sua relação com seus filhos? Você que tem filhos, você tem dito para eles eu te amo? Você tem abraçado, feito tarefa, andado de bicicleta, cumprimentado, ou até mesmo ligado aos finais de semana, mesmo se eles já estão distantes? Talvez você possa dizer, Lani, há muitos anos eu não abraço porque eu não aprendi a ser abraçada. De 0 a 10, como está isso para você? Mas hoje você tem a oportunidade de sair aqui por essas ruas quando você for embora e abraçar os postes, as árvores e dizer eu te amo e aprender a dizer eu te amo. Como que está essa relação com seus filhos? Quanto tempo você não para sentir o coração deles? De 0 a 10, o que precisa mudar hoje? De 0 a 10, como está a sua vida social? Você é uma pessoa que só trabalha o tempo todo, que trabalha e nunca tem um tempo para ir ao cinema, para sair com seus amigos, com as suas amigas? Há um desequilíbrio entre estar com os amigos e estar com a família. De 0 a 10, o que você tem deixado de viver socialmente só porque você fica ali acreditando que a vida não tem mais sentido para você? De 0 a 10, como está a sua saúde física, emocional, mental? Você é uma pessoa que se envolve com uma atividade física, que cuida do seu corpo?
Você só faz uma avaliação de câncer de mama quando é o outubro rosa. Você também, homem, só quando é o azul, o novembro azul. Como está a sua saúde mental? O que você tem passado na sua cabeça que você fala, eu quero morrer, eu não quero mais continuar, porque eu fui fraturado emocionalmente. O que precisa ser curado aí hoje? De 0 a 10. Como está a sua saúde? Como está o seu servir? Você tem servido a sua comunidade? A sua igreja? A sociedade? Você tem aberto o seu coração para receber convites para você servir? Ou você sempre está naquela posição de ser servido? Como está você no seu servir? A gratidão é a chave que abre portas. Quanto você tem servido numa creche? Quanto você tem servido na comunidade carente? E no seu intelectual? Essa sala podia estar transbordando de pessoas. Quantos treinamentos você tem feito? Online? Quantos treinamentos você tem investido em você? Para você crescer, para você ser maior, de 0 a 10, quanto que está isso? Seu financeiro, todos vocês estão aqui atuando, o que falta nesse financeiro? Você é uma pessoa desregrada, descontrolada, o que precisa ser ajustado? No seu profissional, o que está impedindo você de crescer na sua jornada? O que te emperra? Quais o que você precisa organizar emocionalmente, se desenvolver melhor como líder, para você ser uma grande profissional de sonho e de sucesso? E nas suas emoções? De 0 a 10. Você é descontrolada? Descontrolado? Como está você? No seu melhor momento, você pode abrir os seus olhos. Você pode pegar a caneta e fazer essa pontuação. Eu vejo que tem pessoas chorando, pessoas se emocionando. Esse é seu momento. Aqui não tem certo e não tem errado. Tem um momento que você está olhando para você. E se algo está tocando em seu coração, esse momento é seu. Ele é ímpar, ele é único. Então, você vai colocar aí de 0 a 10 as notas que você já tem. Pode ligar as luzes, obrigada. O líder que ele não sabe tirar proveito da sua dor e fazer das suas dores grandes resultados, ele não é líder de si mesmo. Nesse momento você está tendo a oportunidade de olhar para a roda da sua vida. Esta é a sua vida, que ninguém está controlando. É você quem está dando a nota. Onde você tem deixado de ganhar para você ser mais especial, para você crescer mais e ter um bom relacionamento com você? Vocês que estão online já fizeram essa roda da vida? Perfeito, o Antônio disse que já fez. E você que já pontuou, eu quero mostrar para vocês algo que o SEIB já lançou para vocês, tá? Alguém quer voltar? Tá. Vamos lá. Ok? Vamos lá. O SEIB lançou para vocês o Flowing, e ele tem o objetivo de abrir para vocês essa oportunidade de vocês fazerem essa roda da vida e também esse acompanhamento diariamente. Então, tem esse vídeo aqui, vamos assistir para que vocês possam já acessar e começar a fazer. Sempre é fácil. Por isso
nós criamos um aplicativo que é seu assistente pessoal de saúde com tudo que você precisa para manter sua qualidade de vida lá no alto. Se interessou? Então vem comigo. O primeiro passo é entrar na loja de aplicativos do seu smartphone, buscar por Flow e Wellbeing e instalar. O aplicativo é gratuito, além de rápido, leve e seguro. Afinal, nós também pensamos na saúde do seu celular. Na tela inicial, coloque o seu CPF, data de nascimento e siga os passos até a criação da sua senha personalizada. Nossos termos de uso garantem que tudo que você informar aqui é 100% confidencial e que a gestão dos seus dados pessoais é feita com total segurança. Agora, você vai inserir dados sobre vários aspectos da sua saúde. Isso serve para que o aplicativo conheça você, entenda como está nesse momento da vida e possa te oferecer uma experiência personalizada. O resultado desse questionário é a sua roda da vida. Ela é composta por 5 áreas: saúde emocional, saúde física, bem-estar, autodesenvolvimento e relacionamento. Clicando em cada uma, você pode ver as sub-áreas que estão boas e aquelas que precisam de atenção. Aí, é só clicar no item que você quer melhorar e estudar a oferta de programas, facilidades, conteúdos e eventos. E tem mais sugestões disponíveis. Clicando no menu à esquerda, você encontra módulos com diversas funcionalidades. Aproveite e confira todos. O aplicativo é customizado de acordo com as cores e a seleção de benefícios da sua empresa. Com seu assistente pessoal de saúde, alcançar a qualidade de vida que você quer e precisa ficou muito mais fácil, não é? Então, respira fundo e vem com a gente. Parabéns! Então, agora vocês podem usar essa roda, essa pontuação, depois fazer e comparar os resultados. Palmas para vocês por esse presente incrível. Então, aproveite. Vocês que estão também, todo o Brasil já está disponível e aproveite. Então, vamos lá. Quando a gente fala isso, alguém gostaria de compartilhar rapidamente uma nota que foi bem baixa, que você nem imaginava que tivesse? 4, qual foi? Emoção. É um sinal, um red alert. Então, qual que é o seu nome? Girley. Atenção. Você imaginava que as suas emoções estavam assim? Não? Você? 3. Olha só, o tanto que é importante fazer essa roda. A gente não para perceber, né? Quem aqui, desse lado, alguém aqui fez o exercício desse lado aqui, gente? Quem? Fala lá. Parentes. 2. Olha só. E muitas vezes, quando a gente para olhar esses quesitos, a gente não está perdendo, a gente está deixando de ganhar. Então, eu quero convidar vocês a olhar com carinho para todas as esferas das suas vidas. Porque em cima disso daí, eu estava equilibrada emocionalmente. E daí, eu pude desenvolver a profissional ainda mais que eu sou hoje. E é isso que vai acontecer com vocês, nesse equilíbrio. Então, quando a gente fala aí, dessa roda, você vai olhar onde eu quero chegar. Porque a pergunta, ela tem que ser máxima para nós. Tem que ser pergunta de confronto, sim ou não? Carol, sim ou não? Onde eu quero chegar com as minhas emoções? Como que eu quero chegar? Eu estou preparado ou só quero chegar? E aí, diante dessa roda que vocês pontuaram aí, eu te faço uma pergunta. Onde você quer estar no dia 31 de dezembro de 2023? Como você quer estar? Com quem você quer estar? São perguntas importantes que a gente estoura foguetes, veste de branco, faz a prece, mas a gente vira o ano, a gente está com o mesmo problema emocional, com a mesma dor, sem ressignificar relacionamentos, sem deixar para trás passados, para verdadeiramente construir uma nova história. Faz sentido para você? Sim ou não? Levanta a mão. Então fala sim. Forte, sim. Só tem uma pessoa que pode fazer isso por você, que pode mudar você. Quem é você? Eu mesma. Eu mesma sou a única pessoa que posso
me fazer chegar como eu quero chegar nesse ano, no final do ano? Quanto estresse? Quantas fraturas emocionais? O que você precisa ressignificar? Vou contar aqui para vocês, em 97, eu estava na Ambev. E naquela época, a Ambev ainda não era Ambev, era Skol, e ela tinha o domínio do ponto de venda, o PEV e o PEX. Alguém já ouviu falar nesses dois programas? O PEX, Programa de Excelência do Revendedor, e o PEV era o Programa de Excelência dos Colaboradores. Então, naquela época, ela era a 5ª maior companhia de bebidas e a visão estratégica era ser a maior companhia de bebidas do mundo. E eu fiz parte dessa história. E naquela época, o PEV, que era o Programa de Excelência em Vendas, tinha várias categorias. E todos, então, Fabril, como vocês têm aqui várias áreas. E eu era da área de marketing. Naquele momento, eu era analista de marketing. E naquele momento, como eleita daquela categoria, todas as áreas elas eram avaliadas, e a minha área, como era varejo, ela precisava ser avaliada, mostrar as principais práticas, melhores práticas, mostrando o resultado e confrontando esse resultado no mercado. Então, pense que ser líder do domínio do ponto de venda, que era essa categoria, era verdadeiramente a cereja do bolo. Ou seja, para você ganhar aqueles bônus espetaculares, aqueles bônus de 5, 10, 15 bônus, dinheiro, muito dinheiro, você precisava bater todas as suas metas. E naquela época, o domínio do ponto de venda era chegar dentro do ponto de venda e mesmo com outras marcas concorrentes, a marca Skol não podia trazer confusão para o cliente. Ele tinha que chegar e perceber que aquele ponto era quase exclusivo, totalmente dominado. E isso era um desafio, porque a gente treinava o dono do ponto de venda, preparava a geladeira, Skol, já viram lá vocês aqui? Alguém já bebeu na vida ou bebe? Chegava lá, aquele desafio de organizar, quando a gente virava as costas, mesmo treinando o dono do ponto de venda, ele colocava leite, água, naquela época Antártica, Coca-Cola, frango, tirava todo o visual, merchandise e comprometia o resultado. Então, quando eu fui líder dessa categoria, um dia eu estava em Anápolis, na empresa lá, na cervejaria de lá, eu tinha sido transferida para Goiânia, e num dia desses, eu estava com meu pai doente, 99, fase terminal de câncer, uma correria, atrás de resultado, e todo mundo sabe o que é entrega aqui de resultado, não sabe? Dia, hora e meta batida. E naquele dia eu estava ali à tarde, eram umas 2 horas da tarde, e eu, pá! Desmaiei. Caí dura. Exatamente esse susto aí. O Armandson teve. Eu caí dura, eu desmaiei de tanta tensão, porque naquela empresa não se falava de gestão emocional, falava-se de plano de ação para alcançar resultados. Só. Nunca ouvi falar de jornada de trabalho lá. E eu desmaiei. E o Armandes me levou, então, meu staff para o hospital, e chegou lá fazendo aquela bateria de exames, me encheram de fio na cabeça. Lembra aquele exame que era um monte de fio na cabeça, com uma massinha assim, parecia massa de vidraceiro? Lembra o cheiro? Era bom brincar? Como é que chama mesmo aquele exame? Eletrocefalograma. E eu cheia de fio, eu parecia um robô. Quando deu 5 horas da tarde, o meu gerente me ligou. Lani, quero saber como você está. E eu falei, né? Tô bem, tá grogue, assim, descaída, já grogue, cheio de exame. E ele só disse assim, Lani, tô te ligando, te desejando melhoras, mas eu quero te lembrar que amanhã, eu estava em Goiânia, amanhã, 9 horas da manhã, nós temos a avaliação do PEV. Ou seja, esteja aqui, em sua plena sanidade mental, linda, loira, maravilhosa. Porque você é a responsável. E se uma área falhasse, o que aconteceria? Todo mundo perdia o resultado.
E eu não podia comprometer. E lá fui eu. Lembra daquela música assim, ó, tá dominado, tá tudo. Quem é dessa época? Levanta a mão. Então, tá... Quem? Levanta aí, deixa eu ver. Aí, ó. É da minha época, tá vendo? Sabe essa... Aí, ó. Sabe dessa época aí? Eu estava que eu não podia ouvir um pingo d'água que parecia, sabe o quê? Uma fanfarra na minha cabeça. Estava tudo dominado. E todo mundo pulava aquela música na fábrica, parecendo que ia afundar, gritando, já venceu. E eu, gente, pelo amor de Deus, eu não podia ouvir, não podia tirar foto, que tudo doía, porque eu estava cansada emocionalmente. E quando você não consegue ser líder das suas emoções, você não consegue ser líder dos outros. Pega essa visão. O líder de si mesmo, ele consegue transformar o caos em resultados produtivos. Pega essa visão. Não sei como você vai chegar lá na sua casa hoje, ou voltar para o seu posto de trabalho, mas quando você chegar lá, transforme o caos em resultados produtivos. E eu, dominada, aquela confusão, pergunte para mim, qual foi o resultado? Mais alto. Nota 10. Era igualzinha da escola de samba. Nota 10. E essa música era uma loucura do domínio. Então, o que eu quero dizer para vocês? Hoje vocês estão numa das melhores empresas para se trabalhar no mundo, no Brasil. Eu não tive esse privilégio. Quantas pessoas, talvez, que estiveram ali fazendo um eletrocardiograma, um vendedor naquela época que se ele não batesse a meta, ele tinha que deitar no caixão, porque se ele não batia a meta, ele estava morto. Tinha que levar o bode para casa para dar mamadeira, porque se ele não batia a meta, ele estava fazendo o quê? Extintor na cara, porque se ele não batia a meta, ele precisava apagar, né? Estar branco daquele jeito. Eu não sei como está a saúde mental daquelas pessoas. Mas eu sobrevivi. Você está aqui hoje porque você é uma pessoa resiliente. E os 5 áreas do equilíbrio emocional é essa. E a consciência é a chave da transformação. Se você sair daqui consciente hoje, onde você precisa melhorar a sua liderança? Qual a área que você precisa dominar? Quem de fato você é? Você vai conseguir sair daqui com resultados extraordinários. E para fechar, eu quero deixar aqui 3 motivos que te limitam a crescer emocionalmente e profissionalmente. Quem quer ouvir, levanta a mão. Fala, eu. Tá fraco. Quem quer ouvir? Eu. Isso, então diga eu. O primeiro motivo é o orgulho. O orgulho te impede de crescer. O meu amigo falou assim, eu estou com dificuldade nas minhas emoções. O que você ainda não disse para você que você precisa correr hoje para cuidar? Qual é a dor que você sente nos momentos de solidão? Qual é a dor que você precisa dizer para você quando você fecha a porta do seu quarto? Qual é a dor que você precisa de um socorro clínico hoje? De um mentor, de alguém que possa te ajudar? O que você esconde que esse orgulho precisa ser quebrado para que o índice de Setembro Amarelo diminua? O que tem passado na sua mente? O orgulho é a trava de tudo aquilo que você precisa vencer. Eu contei uma história de muita dor. Eu tive que vencer a mim mesma, o meu orgulho. Quando eu realizei o primeiro autêntico em Brasília, que era a faixa de Gaza, eu tive 200 mulheres me ouvindo. Eu achava que eu não teria nenhuma, mas eu quebrei o meu orgulho. Eu disse, eu sou capaz. Sabe o que eu sou? Foda. O outro é lixo. O que importa é o que eu sou. Quebra o seu orgulho hoje. Se você não consegue quebrar sozinho, olha no espelho. Peça a Deus para te ajudar. Procure alguém que possa te ajudar. Porque esse é o gesto muito nobre. Segundo, a baixa autoestima. Autoestima não é estar aqui visivelmente bem. É o que tem de dentro para fora.
E eu falo muito dos meus treinamentos e nas minhas palestras que a autoestima está totalmente ligada ao perdão e ao auto-perdão. O que você precisa perdoar em você hoje? Que te trava emocionalmente? A família que você veio, que você não aceita? O pai ou a mãe que você nem conheceu? Aquilo que você ainda não tem, mas vai ter? Você precisa se perdoar? Você já fez essa pergunta para você? Quem já fez? Ela é difícil. Poucas pessoas fazem. E quem você precisa perdoar? Para liberar. Eu tive que perdoar o pai do João Guilherme. E essa foi a maior essência. Porque quando eu perdoei, eu liberei. E sabe o que a Bíblia diz para mim? Que tudo que é desligado na terra é desligado no céu. Acabou. Segue sua vida e eu sigo aqui plena, linda, maravilhosa, fazendo história, deixando legados e não sendo vítima das minhas emoções ou de mim mesma. E eu costumo falar, alguém fala, Lani, você vai casar de novo? Você tem trauma? Tem gente aqui que é divorciado, já passou por esse processo? Já. Vou, sou curada. Olha aí, ó, as minhas concorrentes lindas, né? Vamos casar de novo. Agora, se você não colocar o fim nessas emoções, nessa dor, você não vence. O que você precisa perdoar? E anotem isso. Se você consegue vencer quando você sai da esquina do pretérito perfeito. Ah, se eu tivesse. Ah, se eu soubesse. Ah, se eu tivesse tido, se eu tivesse comprado, se eu tivesse falado. Olha, o nosso cérebro não distingue passado e nem futuro. É agora. Saia do pretérito perfeito e venha para o presente. Eu faço hoje. Eu não sabia até hoje, mas a partir de hoje eu sei fazer. Eu sei como me comportar, porque eu me conheço. Então saia dessa esquina da amargura que te leva para o pretérito imperfeito. O tempo todo. Um dia, Arthur Lira, um pianista, músico maravilhoso, ele estava tocando Chopin. E logo saiu uma mulher quando terminou a apresentação e foi até ele e disse assim, olha, Arthur, eu daria a minha vida para tocar como você. Sabe o que ele respondeu? Pergunte o quê? Pergunte o quê? Ele respondeu, eu dei a minha. Você dá a sua vida pelo quê? Pelo que você acredita? Você acredita em você ou no que os outros dizem sobre você? Forte essa pergunta. E ele disse, eu dei a minha, foram 40 anos estudando de 9 a 10 horas por dia. Em que você acredita? No que os outros falam que você é gorda, que você é magra? Ou no que você acredita? Eu quero só, tem mais 2 minutos para finalizar? Ok. Eu quero só mostrar aqui, ó, essa Marília, uma pessoa que estava dilacerada emocionalmente, acabada, arruinada, no último grau da depressão. Quando eu a conheci, ela estava assim. E como que esta mulher está hoje? Gostaria de compartilhar esse depoimento com vocês. Podem ouvir? E quando eu conheci, era uma família. Quando eu já vinha, eu tive uma vontade de perguntar. E aí, ano passado, eu tive uma visão bem legal. E nessa visão, eu vivia ajudando muitas mulheres. Eu vivia crescendo de maneira que eu nunca poderia sonhar. Mas eu não sabia como isso poderia, ou não sabia de acontecer. Nem em Deus eu não tinha muita fé. Eu tinha essa Deus, eu tinha essa vida. Eu não via, mas graças a Deus, eu tinha felicidade. Em nada. Eu sou mãe, eu sou filho, e eu já estava assim, entregue a você. E juntos nós fizemos acontecer o autêntico de irmão. E foi grandioso como ver o poder de ajudar outras pessoas, resgatar em mim a graça da vida, resgatar em mim a felicidade, resgatar em mim a vontade de Deus. Depois a gente teve a mentoria, né, com a Lani, também com a graça de Deus, e profundo, está muito perto de Deus,
retomar a frente, retomar essa fé, que mudar a minha vida, ela me incentivar, me ativar, me motivar, me colocar na frente da ação para que eu pudesse fazer tudo que eu sonhava que eu gostaria. Hoje, depois realmente, eu já iniciei um novo processo, uma nova formação profissional, e estou crescendo muito na carreira. Quando tudo parecia impossível para mim, se tornou realidade. Quando eu disse sim, quando eu disse sim para Deus, sim para a mãe, que foi uma fonte na minha vida, entre Deus e eu, para desenvolver uma fé, e essa fé me trouxe aonde eu estou hoje. E hoje, eu posso sim ajudar outras mulheres, eu posso ajudar outras homens, o sim que eu dei a ela, me trouxe. Deus, ele coloca pessoas na nossa vida para nos ajudar a ser cada dia melhor. Pode aplaudir a Marília? Pode ser mais forte. Essa salva de palmas, ela pode ser para você. Vocês receberam muitas informações aqui, vão passar por uma jornada esta semana até o final desse mês. E eu quero deixar para vocês aqui aquilo que Deus me ensinou nas horas mais difíceis. O servir. Tirei essa menina do fundo do poço. A trazer essa vontade de viver. E eu quero deixar isso para você. O que te limita a viver hoje o extraordinário da vida? Há 2000 anos, uma mulher foi levada até uma praça pública, exposta à sua vergonha, arrastada, com muitos homens, muitas pessoas, chamando ela de prostituta, com pedras para acertar, para apedrejá-la. Naquela época, mulheres que eram pegas em adultério, elas eram sacrificadas. E esta foi pega, e uma certa mulher foi pega em adultério. E ela serviria de exemplo para as outras. E aqueles homens gritavam para o mestre incansavelmente. Ela foi pega em adultério. E aquela mulher estava arruinada. Ninguém parou para pensar sobre as emoções daquela mulher. O que tinha levado ela a fazer aquilo? Quais as dores daquela mulher já havia sentido na vida? E eles levaram até o mestre. Esse mestre era Jesus Cristo. E quando ele ouvia aquela multidão chamando, ele agachou e escreveu na areia. Começou a escrever na areia. Enquanto ele escrevia na areia, provavelmente ele pensava: quem são estes que não têm controle emocional? Quem são esses que julgam? Quem são esses que condenam, que não olham para dentro de si? E no silêncio dele, na inteligência emocional dele, ele se fazia essas perguntas. Talvez se fosse outra pessoa, falava: joga a pedra mesmo. É isso aí, vamos matar, vamos crucificar. Mas ele, de forma inteligente e sábia, ele parou tudo. E no silêncio, ele se levantou e pela segunda vez, aqueles fariseus perguntaram: mestre, o que devemos fazer? Qual é o seu veredito? E ele levantou e disse: quem não tem pecado, atire a sua primeira pedra. Naquele momento, todos aqueles homens, aquelas multidões, jogaram as suas pedras e saíram um a um. E o mestre olhou para ela e falou: mulher, cadê seus acusadores? E ela disse: foram embora. Talvez ele nem precisava perguntar aquilo. Ele não precisava dizer: quantos homens você dormiu, qual foi o seu pecado? E ele disse: vá e não peques mais. E ela não foi, ela ficou até o último dia em que ele foi crucificado e colocado no chão depois daquele madeiro. Talvez essa mulher seja Maria Madalena. O que eu quero dizer para você, nos seus momentos de desequilíbrios, mesmo se você ainda não se conhecer totalmente, julgue menos, acuse menos, se ame mais, olhe mais para dentro de você, se aceite mais, se abrace mais, se permita viver o extraordinário todos os dias. E seja sempre, fica de pé, sempre. Vai falando para você: eu sou sempre
com propriedade. Abra seus braços bem grandes assim. Fala, eu sou o amor da minha vida. Abrace com o coração assim bem apertado e seja sempre o amor da sua vida. Muito obrigada. Boa tarde. Muito obrigada. Aline, é com você. Adriana. Lani, obrigada. Nossa, que emoção, né, gente? Tantos insights, tantas reflexões. Só agradecer mesmo a presença de todo mundo, né? De quem está aí online, quem veio presente. A gente está dando uma lembrancinha ali para a Lani. E agradecer todo mundo que está virtual. Obrigada. Agora, pessoal, para quem está aqui, não saiam, que a gente vai ter uma atividade só para vocês. Vocês vão ganhar um prêmio. O que eu vou pedir? O que eu vou pedir para vocês? Para a gente afastar um pouquinho as cadeiras, tá? Ninguém vai dançar o tchan aqui não, tá? Fiquem tranquilos.